A febre maculosa brasileira é uma doença causada por uma bactéria, a Rickettsia ricketts, transmitida por alguns carrapatos do gênero Amblyomma, na região do interior do estado de São Paulo, onde agora ocorre o surto, o Amblyomma sculptum, popularmente chamado de carrapato estrela, e que nas suas fases mais imaturas é chamado de miquim. É uma doença febril, uma doença de caráter agudo, evolução aguda, com sintomas que na fase inicial se confundem muito com várias outras doenças, algumas das quais muito mais frequentes. Os sintomas na fase inicial incluem febre elevada, dor de cabeça, dor no corpo, na musculatura do corpo, eventualmente dores articulares, náusea, vômito. E entre o terceiro e quinto dia da doença, nós temos o exantema, que são manchas avermelhadas na pele. Essas manchas tendem a não causar nenhum tipo de desconforto, algumas vezes pode passar até despercebido. O grande desafio é fazer a suspeita em relação à febre maculosa nessa sua fase inicial, quando os sintomas ainda são pouco específicos. Por quê? Porque nessa fase, quando nós temos a introdução do tratamento precoce, o tratamento com antibióticos específicos, antibióticos que, via de regra, estão disponíveis nas unidades básicas de saúde, na rede SUS, nós temos aí uma possibilidade de tratamento, inclusive, em ambiente ambulatorial, ou seja, não haveria necessidade de internação. Entretanto, o desafio de se fazer a suspeita precoce, o tratamento iniciado de maneira oportuna, se constitui o grande desafio que nós temos hoje na prática clínica. O tratamento após o quarto dia, não raramente encontra já um paciente com sinais de agravamento da doença. Essa é uma doença que traz diversos disfunções orgânicas, é uma doença que causa lesões na pele, lesões no fígado, lesões nos rins, nos pulmões, no sistema nervoso central, no coração. E nesse caso, a eficácia do antibiótico acaba sendo bastante limitada. Nessas situações, nessas fases mais avançadas, que via de regra se dão a partir do quarto para o quinto dia, o tratamento em geral deve ser feito em ambiente hospitalar, com medicamentos aí, no caso, injetáveis. Nesse sentido, o grande desafio, né, é fazer com que pessoas que eventualmente tenham se exposto a condições favoráveis à picada do carrapato vetor, saibam que, uma vez tendo frequentado áreas de risco, áreas em que há presença da vegetação, áreas próximas a coleções hídricas, como rios, lagos, lagoas, áreas onde haja ou possa haver o hospedeiro dos carrapatos vetores, no caso, animais como equinos e capivaras, saibam que, tendo frequentado esses locais e num período posterior a 14 dias, ou seja, durante 14 dias após a exposição a essas áreas, se eventualmente vierem a apresentar febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações, náusea, vômitos, manchas no corpo, procurem por atendimento médico o quanto antes, logo no início desses sintomas, e refira não só que está apresentando um quadro febril, um quadro de mal-estar, um quadro de prostração, mas também que que frequentaram. A febre maculosa, ela se constitui um grande problema de saúde pública para vários estados do Brasil, incluindo-se o estado de São Paulo, onde hoje nós temos um surto da doença. É uma doença considerada endêmica, com vários municípios com transmissão já há mais de uma década, alguns municípios já com transmissão há 2 décadas. Então, nós podemos dizer que é uma doença endêmica em vários estados. Todos os estados da região sudeste são endêmicos para a febre maculosa. Especificamente no estado de São Paulo, nós temos 2 perfis da doença de transmissão, um na região da Grande São Paulo, em que nós temos um carrapato que tende a ocorrer em áreas com características de Mata Atlântica, são áreas muitas vezes próximas de áreas urbanas, e na região do interior do estado de São Paulo nós temos uma doença transmitida, né, por um vetor
que encontra em características de vegetação que vão desde mata ciliar, próximos a rios, lagos, lagoas, a áreas de pastagem, em áreas onde você tem a presença dos hospedeiros, que são a capivara e os equinos, as áreas de risco, as áreas de transmissão. É uma doença de baixa incidência, ou seja, o número de casos é relativamente pequeno quando nós comparamos com doenças como a dengue, como infecções respiratórias como a influenza e a própria Covid, mas o desafio se dá no sentido de ser uma doença com elevada letalidade, ou seja, o número de casos é muito pequeno, mas uma vez que a doença ocorra, a chance de evolução para formas graves e óbitos é extremamente elevado. Hoje nós temos ali uma taxa de letalidade que varia entre 40% a 70%, com uma média ali em torno de 50%, 60%, ou seja, o risco de se morrer é extremamente elevado e muitas vezes está associado ao tratamento, à suspeita tardia, ao tratamento tardio ou, eventualmente, até o tratamento inadequado. Extremamente importante mencionar que quando falamos de febre maculosa, não se aguarda exames laboratoriais confirmatórios. O tratamento deve ser feito logo na suspeita, idealmente logo no primeiro atendimento em que se identifica a febre maculosa como suspeita.